Olá, meu nome é Clara Gontijo Camelo, eu sou neurologista infantil e especialista em doenças neuromusculares pela USP. E hoje eu vou falar sobre distrofias musculares congênitas. Distrofias musculares congênitas são um grupo de doenças que, em comum, os pacientes apresentam hipotonia, ou seja, eles são mais molinhos, fraqueza muscular. Esses sinais, eles são observados desde o nascimento ou no primeiro ano de vida. Desde o nascimento, a gente consegue observar que a criança, por exemplo, se mexe muito pouco, ou tem dificuldade para respirar sozinha, ou ainda tem dificuldade para mamar sozinha, principalmente no peito da mãe. Já a fraqueza, a gente observa não somente pela dificuldade de se mexer de forma mais ativa, mas também pelo atraso na aquisição dos marcos motores, que são a capacidade de sustentar o pescoço, que acontece mais ou menos em torno dos 3 meses, a capacidade de sentar sem apoio, que acontece entre 6 e 7 meses, a de ficar de pé, em torno dos 10, 11 meses, e a de andar, de 1 ano a 1 ano e 3 meses. Ou seja, esses pacientes que são molinhos e têm fraqueza muscular com atraso motor, pode ser que apresentam uma distrofia muscular congênita. Antes da gente ter os testes genéticos disponíveis, o que fazia a gente dar esse diagnóstico que o paciente tinha uma forma, então, de doença do músculo, mas que era distrofia muscular, era a biópsia. Lá no músculo, a gente via que ele era substituído por gordura e por fibrose, ou seja, a capacidade de reparação do músculo conforme ele é lesado, ela é insuficiente para manter o músculo. Por isso que essas doenças, a gente apresentava essa alteração na biópsia e por isso que ela, em geral, são formas um pouco mais graves do que as miopatias congênitas, em que a gente não tem essa alteração na biópsia. Atualmente, o diagnóstico das distrofias musculares congênitas raramente é feito através da biópsia muscular, mas sim a gente faz através dos testes genéticos. Existem algumas formas de distrofia muscular congênita que são mais comuns, tanto no Brasil quanto em outras populações, que são a distrofia muscular congênita por deficiência de merosina, que é relacionada ao gene LAMA2, a distrofia muscular congênita por deficiência de colágeno e a distrofia muscular congênita por deficiência das alfa-destroglicanas. Essas três formas são responsáveis por 85% dos casos. Porém, a gente também tem formas um pouco mais raras, que são a distrofia muscular congênita por deficiência da lamina AC, a distrofia muscular congênita por deficiência da selenoproteína e por deficiência da miosina 7. E essas vão completar em torno de 14% dos casos, e aí a gente tem uma soma de quase 99%. As outras formas são bem mais raras. Hoje, o meu objetivo nesse vídeo é falar um pouco sobre a forma clínica dessas doenças e como a gente pode fazer para identificar. O tratamento ainda é clínico, ou seja, a gente deve cuidar de vários aspectos sistêmicos do paciente, mas ainda não tem nenhum medicamento aprovado. Em um outro vídeo, eu vou falar sobre as perspectivas terapêuticas e o que a gente pode esperar no futuro sobre o tratamento dessas doenças. Então, a forma mais comum de distrofia muscular congênita é a por deficiência de merosina, ou seja, relacionada ao gene LAMA2. Esses pacientes, eles têm uma fraqueza muscular bastante pronunciada. E a gente consegue observar não somente a fraqueza dos braços e das pernas, mas também a fraqueza do tronco e a fraqueza do rostinho. Então, eles têm um rostinho mais alongado por fraqueza facial. Eles também apresentam retrações, ou seja, alterações osteoesqueléticas muito precoces. Então, contraturas do cotovelo, do joelho, do quadril. E, em geral, eles têm como capacidade motora máxima, ou seja, o que eles conseguem fazer é sentar sem apoio. E 80% deles nunca chegam a andar sem apoio. A gente tem formas mais leves que vão deambular. Esses pacientes também têm, em comum, uma alteração na imagem da ressonância, que é um hipersinal em T2 e FLAIR, muitas vezes confundido com outras doenças. Mas nesses casos é apenas um achado de imagem que ajuda bastante no diagnóstico. Em torno de 15, 20% dos casos pode ter epilepsia. E, em geral, isso é relacionado
a uma má formação cortical lá no cérebro, não na substância branca, o que também é visto através da ressonância. A gente tem como segunda forma mais comum a distrofia muscular congênita por deficiência do colágeno 6. Nesse caso, a gente tem 3 genes relacionados: colágeno 6A1, colágeno 6A2 e colágeno 6A3. Esses pacientes, eles também têm um quadro clínico bem variável, podendo ter pacientes mais graves que nunca chegam a andar, até pacientes que andam, mas perdem a marcha, e até formas bem leves de pacientes que têm uma fraqueza discreta. Eles têm, além da fraqueza dos braços e das pernas, também uma fraqueza axial, por isso é sempre importante avaliar a função respiratória, através de provas funcionais, como a espirometria e a polissono. E eles têm como achados típicos alterações não só do músculo, mas também do tecido conjuntivo, afinal, lá a gente também tem colágeno, que são alterações de hiperelasticidade distal, ou seja, as mãozinhas e os pezinhos são bem molinhos e flexíveis, hiperqueratose folicular, que é aquela presença de bolinhas, principalmente aqui na face extensora do braço, e ainda uma tendência a ter cicatriz hipertrófica e queloide. Esses achados são bem típicos. E a terceira forma mais comum é a deficiência das alfa-distroglicanas. Aqui existem vários genes relacionados, e o que os pacientes têm em comum é, além de uma fraqueza muscular, a alteração do sistema nervoso central, que pode ser bem grave, inclusive malformações graves, até formas mais leves, incluindo transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, e um risco maior, obviamente, de epilepsia. Esses pacientes também podem ter alteração ocular. Quando a gente vai para as formas mais raras, aqui eu vou dar dicas diagnósticas de um por um. No caso da lamina C, a dica é, além da fraqueza muscular, bastante fraqueza de pescoço, e esses pacientes têm o que a gente chama então de cabeça caída, ou dropped head. Eles também podem ter cardiopatia, então é muito importante fazer ecocardiograma, electroholter. Alteração de selenoproteína, espinha rígida, esses pacientes não têm flexibilidade na coluna, e isso é uma dica diagnóstica. E miosina 7 é uma fraqueza não só dos braços e das pernas, mas também do dedão do pé, que não consegue se levantar. E aqui, os pacientes também podem ter cardiopatia. O que é o mais importante? O cuidado geral desses pacientes. A gente tem que ficar de olho na nutrição, para que ele não fique muito gordinho nem muito magrinho, ambas as situações pioram a força. A gente tem que ficar de olho em epilepsia e tratamento, se o paciente tem isso. É muito importante o cuidado com a função respiratória, garantir que esse paciente esteja respirando bem, para evitar infecção respiratória e garantir boa qualidade de vida. Então, tem que testar. Terceiro, algumas formas têm alteração cardíaca, então é importante que a gente faça exames nesse sentido. Quarto, esses pacientes têm muito risco de escoliose e de piora das contraturas. Isso faz a gente ter dor e piora de função pulmonar. Então é muito importante esse cuidado também. Ainda não existe um tratamento específico, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre as perspectivas terapêuticas nesse grupo de doenças.